Oi, gente linda, que eu amo e tô morrendo de saudade. Meus amores, vamos para mais uma videoaula. Então tá, estamos na nossa apostila nova do sexto ano, volume 2. Muito bem. Gente, essa apostila aqui vai falar muito de matéria, transformações, substâncias, misturas, separação de misturas, então é muito legal. E eu espero que a gente volte logo para o colégio, porque nós vamos para o laboratório, tá? Tem bastante coisa para fazer nesse conteúdo no laboratório. É muito legal, muito legal. Pessoal, vamos começar analisando esta imagem. Reparem, será que você está assim que alguém desenhou desse jeito? Eu não sei, eu acho que não. Vejam bem, tudo está ligadinho, né? Mas olha que tem bolinhas aqui, representativas, é claro, de vários tamanhos. O que será que elas querem dizer, essas bolinhas aqui? Essas bolinhas demonstram que o nosso corpo, nós seres humanos, somos feitos por muitos elementos químicos. E cada um deles tem uma função muito importante, né, no nosso corpo, e todos eles juntos fazem a harmonia da nossa vida, da nossa saúde, certo? Vamos lá. Vamos começar. Composição da matéria. Gente, o que é a matéria? Tudo aquilo que ocupa um espaço, eu posso dizer que tem matéria, certo? Olha só, matéria, tudo aquilo que tem massa, então, e ocupa lugar no espaço. Ah, que legal, né, gente? Mas então, o ar não é matéria, porque o ar não ocupa lugar no espaço. E se eu pegar um balão e encher o balão? Será que o ar não vai encher e estar ocupando o espaço dentro do balão? Vai. O ar ocupa espaço. Ar é matéria. Muito bem. Então, vamos começar classificando os materiais como misturas e substâncias. Vou começar explicando para vocês a diferença de mistura e substância, tá bom? Vamos lá. Então, para a gente classificar os materiais. Primeiro, quando eu falo materiais, eu estou também falando de coisas líquidas, tá bom, gente? Ocupou um espaço, é material, tá? Dois tipos de materiais. Podem ser puros ou pode ser uma mistura. Quando eu falo uma substância pura, o que vocês pensam? O que é uma substância pura? Água pura. Será que a água é pura? Vamos ver. Quando eu falo em substância pura, gente, existem dois tipos, a simples e a composta. Então, vejam bem, se eu for numa relojoaria e eu quiser comprar um anel de ouro, existe anel de ouro de R$1.000 e existe um outro anel de ouro igualzinho aquele meu por R$500. Mas qual a diferença entre eles? É a pureza, gente. O ouro é um metal que eu encontro puro na natureza. Simples, porque é só ouro, certo, pessoal? Então, um anel que é feito do metal ouro puro, que a gente chama, que é o ouro 24 quilates, ele só tem ouro na sua composição. Então, ele é muito mais caro. O mesmo anel, né? O mesmo desenho, que também tem ouro, então as pessoas dizem é de ouro. Mas junto nesse anel tem outros metais mais baratos, certo? Aí é o ouro 18, é o ouro 12, são ouros mais baixos. Quer dizer, tem ouro ali, e é bastante, mas também tem outros elementos químicos, entendeu? Certo. Quando eu tenho um anel exclusivamente de ouro, ouro 24 quilates, por exemplo, eu tenho uma substância pura simples, certo? Ele é inteiro composto só de ouro, tá? Agora,
quando eu tenho, por exemplo, vamos pensar, vou deixar o anel de lado agora, um copo de água. Vocês pensaram, quando eu falei substância pura, água pura. Certo, muito bem. Mas a água é composta pelo quê? H2O. H é o símbolo de que elemento químico? O H é o hidrogênio e o O é o oxigênio. Então, H2, tenho 2 hidrogênios e um oxigênio, para formar uma moléculazinha de água. Num copo de água, num copinho de água, gente, eu tenho muitas moléculazinhas de H2O, certo? Muito bem. Mas, peraí, como é que eu não vejo nada aqui? Ó, transparentezinha. É porque é uma substância pura, mas ela é composta. Não é feito só por hidrogênio ou só por oxigênio. A água é feita por moléculazinhas grudadinhas, onde tem hidrogênio e oxigênio. Várias dessas moléculinhas. Entenderam? Substância pura, uma barra de ferro. Ferro puro. Pura, simples, certo? Substância pura composta, a água que a gente toma, por exemplo, certo? Na verdade, a prof falou a água, mas então vou falar com mais correto, tá, gente? É a água destilada. É aquela água que especificamente só tem hidrogênio e oxigênio, tá? Não estou falando de água mineral. A água mineral, ela tem outros minerais junto com ela, tá? Mas calma que vocês vão entender. Quando eu falo em mistura, daí eu tenho duas divisões, homogênea e heterogênea, certo? A mistura homogênea eu consigo quando eu faço uma mistura mesmo de 2 elementos que se misturam, certo? E eu vejo uma fase só, uma única coisa. Misturou e eu não vejo 2 fases, ficou homogêneo, certo? E a mistura heterogênea é aquela mistura onde, por mais que eu mexa, eu sempre vou ter mais do que uma fase. Eu vou conseguir ver duas substâncias, que sejam, num copo, num tubo de ensaio, onde eu preparar essa mistura heterogênea. Entenderam? Tudo isso aqui é a aula de hoje. É muito tranquilo, né? Mas agora eu vou explicando para vocês. Vamos fazer os exercícios, tá legal? Vamos lá. Quem ficou um pouco confuso, calma. Olha só, aqui tá legal para entender. Substância pura. Substância pura. O que ela pode ser? Simples ou composta. Simples, por exemplo, quando eu tenho o 2 embaixo, quer dizer que tem 2 átomos, tá, pessoal? Esse H é de hidrogênio. E quando eu tenho um hidrogênio com outro hidrogênio juntinhos, é porque ele é um gás. Então, é o gás hidrogênio, certo? Olha só, oxigênio com oxigênio. São 2 oxigênios. Então, eu tenho gás oxigênio. E aqui que eu tenho um oxigênio, mais um oxigênio, mais um oxigênio. São 3 oxigênios juntinhos. Então, eu tenho gás ozônio, da camada de ozônio. É isso aí. Ó, o SO8 eu confesso que eu não lembro o que é, gente. Mas o AU é o ouro. Substâncias puras encontradas na natureza. Maravilha. Substância composta é quando eu consigo ter, ela é pura ainda, certo? Porque todas as moléculas são iguaizinhas, mas tem mais do que um elemento químico. Vejam bem, CO2, que é o gás carbônico, tem um átomo de carbono e 2 de oxigênio, certo? Mas a camada, o gás carbônico presente no ar não é uma moléculazinha só. São muitas, certo? Entenderam, gente? H2O, que é a água. Num copinho de água, olha quantas moléculas de H2O nós temos, pessoal. Certo? E esse H2SO4, que é o ácido sulfúrico.
Quando a gente compra ácido, a gente vai usar o ácido, né, pessoal? Não vem uma moléculazinha só, vem muitas moléculas. DH2SO4 mais H2SO4, 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 H2SO4. Quero ver falarem rápido que nem eu. Entenderam? É o ácido sulfúrico. Então, são substâncias puras, porque só tem um tipo de molécula. Mas essas moléculas são formadas por diferentes elementos químicos. Agora sim. Voltando ao que o Pro falou antes, sobre mistura, são dois tipos, super fácil, de boa, mega, né? Homogênea ou heterogênea? A homogênea é quando apresenta uma única fase, ou seja, eu não vejo nada dissolvido ali, dissolvendo, quero dizer, né? Eu só vejo uma única fase. Tudo misturadinho, muito bem misturadinho ali. E a heterogênea é quando eu vejo mais do que uma fase. A mais básica, pessoal, super comum, é o óleo e a água, né? Também vamos aprender sobre a densidade, do porquê que um fica para baixo, outro fica para cima. E se eu pegar uma colher e mexer isso daqui, pessoal, deixa paradinho um pouco depois. Quando estabilizar, quando parar o movimento, todo o óleo vai voltar para cima e toda a água vai continuar embaixo, porque não mistura, não mistura. Então é heterogênea. Muito bem. Vamos para frente, né? Olha só, a água da chuva e a água do mar. São água, certo? São água. Agora, uma coisa, a água da chuva, ela é pura? Sim, é água, é pura. Mas ela, será que é pura? O que será que tem na água da chuva? Para e pensa. Vamos voltar para o esquema. A água da chuva. Opa, acho que outra é melhor. A água da chuva. Então, eu tenho H2O, porque é água, mas junto nessa água eu tenho a poeira, eu tenho gases da poluição, tudo isso junto, misturado na água da chuva. E outra que muitas vezes a água da chuva ela é ácida, né, pessoal? Então, a água da chuva é uma substância pura? Eu acho que não. Porque junto naquele copo cheio de H2O que eu captei da chuva, tem muitos outros elementos. Que talvez a olho nu não enxergue, mas se eu colocar no microscópio eu vou enxergar. Entenderam? Então a água da chuva é uma mistura. E quando eu falo em água do mar? E agora? Ai, gente. A água do mar é mais fácil de entender do que a água da chuva. Porque a água do mar tem o H2O, mas olha quanto sal tem na água do mar. Não é verdade? Então, a água do mar também é uma mistura. Muito bem. Continuamos. Quando duas ou mais substâncias estão reunidas, duas ou mais, dizemos que há uma mistura. Beleza. A maior parte daquilo que compõe o universo, ou seja, a matéria, aquilo que ocupa um lugar, é classificada como uma mistura. É muito mais fácil encontrar coisas misturadas que sejam uma mistura do que seja uma substância pura. Muito mais fácil. Óbvio, né, pessoal? Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, que bonita. Ó, viu como eu estava certa? Essas bolinhas aqui do corpo humano, desse corpo humano, representam os minerais, elementos químicos todos que ajudam a formar o nosso corpo, certo? Alguns exemplos: hidrogênio, oxigênio, manganês, cálcio, sódio, cromo, cobalto, enxofre, flúor, potássio, ferro, fósforo, magnésio, zinco, cloro, iodo, nitrogênio, carbono e aí vai. E aqueles que nós não conseguimos facilmente na natureza, o homem já percebeu que o nosso corpo precisa disso, nós colocamos na nossa alimentação. Por exemplo, dá para ser dois exemplos. Um deles é o iodo. Precisa muito, o nosso corpo, nossa tireoide, certo? Precisa do iodo para funcionar direito. E o iodo não existe facilmente na natureza.
que a gente tenha hábitos de ingerir iodo. Então, é por isso que foi colocado iodo no sal de cozinha. Eu sei que eu já expliquei para vocês isso. E aí, sempre que você vai comprar um sal de cozinha, tá lá sal iodado. Não é sal diferente, não. Todo sal de mercado é iodado. E quando uma pessoa vai fazer um exame de tireoide, por exemplo, a pessoa tem que ficar alguns dias, eu acho que um mês, sem comer sal iodado, sem ingerir sal iodado. Aí a pessoa tem que mandar manipular sal sem iodo, para não interferir no resultado do seu exame da tireoide. E outro exemplo que eu ia dar é o magnésio, que foi percebido, pessoal, que pessoas que têm um índice, que nós vamos perdendo o magnésio, né? E que foi percebido que pessoas que têm um índice mais alto de magnésio, de zinco também no corpo, essas pessoas têm a funcionalidade do corpo melhor. O corpo funciona melhor, e inclusive diminui até a chance de depressão. Vocês viram como é importante? Uma moléculazinha, mas não é só uma, são várias, né? É uma substância pura, simples, certo? No caso do magnésio, por exemplo. Tá bom, vamos para frente. Aqui já expliquei para vocês já sabem, vocês são muito bons. Pessoal, o que eu tenho aqui é uma molécula. Molécula é uma união de elementos químicos, tá? Olha só. Representando aqui, eu tenho um carbono e 2 oxigênios, beleza? Então, quando esse carbono e esses 2 oxigênios estão juntinhos, se eu for desenhar, é assim que eu faço. E se eu for escrever, é assim que eu faço. Um carbono e oxigênios são 2, tá? Quando é uma única unidade, pessoal, eu não preciso colocar C1 aqui. Não, eu só não coloco. Se eu não colocar, é porque é uma unidade, naquela molécula. Mas num copo cheio, por exemplo, tem muitas daquelas moléculas, tá? Ou isso daqui é um tubo de ensaio. O tubo de ensaio está cheio ou está vazio? Está vazio de água, mas está cheio de ar. Verdade? Entenderam? Tá bom, vamos lá. Fórmula, representação, tá? Fórmula, representação. Beleza. Isso é uma curiosidade muito legal. Por que a água do mar é salgada? Aqui vai explicar para vocês, eu espero que seja isso. Que quando o planeta estava se resfriando, né? Então, na atmosfera primitiva se acumularam aquelas nuvens de poeira, gás e tudo aquilo, e por muito tempo choveu, né? Foi uma chuva, e essa chuva acabou lavando toda a litosfera. Resfriou e lavou toda a litosfera. E aí, lavando todo aquele excesso de sal, né? De vários sais que estavam na Terra, então, na litosfera, foi lavado e foi se acumulando nas regiões mais profundas da litosfera, que seria o que mais profundo? O fundo do mar, entenderam? E aí vai se acumulando lá. É muito legal, né, gente? E olha só, eu achei muito legal que eu li aqui. Se fôssemos contar quanto de sal tem no mar, gente, não dá para saber bem certo, mas é uma estimativa. Olha isso aqui. 50 trilhões de toneladas, eu nem sei quantos zeros tem isso. Mas é bonito. Se fôssemos colocar todo esse sal retirado do mar na litosfera, nos planetas, nos continentes, os continentes seriam o quê? 150 metros de profundidade, ou seja, de altura, 150 metros só de sal. A água salgada, né, gente, do mar. Muito bem. Agora, também não falei. 97,5%, na verdade, da água do planeta está nos oceanos. E os outros 3 ou 2,5% são água doce. Água doce, claro, vocês sabem, não quer dizer que ela tem açúcar, mas é uma água que não tem sais, certo? Muito bem.
Gente, apesar de sabermos que a água do mar contém sais, para nós o seu aspecto visual é uniforme e não conseguimos diferenciar os seus componentes. Então, claro que é uma mistura, que tem o H2O a mais os sais, mas é uma mistura homogênea, que eu vejo só uma fase, entenderam? Quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um aspecto uniforme, ou seja, uma única fase, tem-se uma mistura homogênea. Presta atenção nisso. O que é fase? É cada parte uniforme que compõe uma mistura. É importante? É importante, eu vou repetir. O que é fase? É cada parte uniforme, gente, que compõe uma mistura. Me diz uma coisa. Isso aqui, ó, é óleo de cozinha. Não dá para ver bem aí, mas é, tá? Óleo de cozinha. Então, é uma mistura homogênea, heterogênea, é o quê? Vejam bem, eu só vejo uma fase, certo? E se eu pegar esse óleo de cozinha aqui e colocar água, ou melhor, vou colocar o óleo na água. Aqui a câmera. O óleo na água. O que é que vai acontecer? Olha para cá. Por mais que eu faça ele descer lá embaixo com a pressão que eu solto, todo o óleo acaba subindo. É muito ruim essa câmera, né, gente? Mas olha, o óleo sobe e a água vai descer. Entenderam? Agora aqui eu não tenho mais uma mistura homogênea, porque eu misturei os dois líquidos. E por mais que eu pegue uma colher, que eu não tenho aqui na minha mão, e fique mexendo isso daqui, vai fazer bolinhas, isso, aquilo, mas a hora que eu soltar, que ele descansar, que parar o movimento aqui dentro, todo o óleo vai subir e a água vai ficar na parte de baixo, porque não mistura, não mistura. Mistura heterogênea, tá? Maravilha. Vamos para a próxima. É a história da água com açúcar. Se eu colocar uma colher de açúcar numa água quentinha, é mais fácil. Sempre o calor ele é mais fácil para substância, para experiências químicas, porque o calor ele aumenta a velocidade da reação, tá, gente? Então, se eu pegar uma colher de açúcar e colocar numa água fria e outra colher de açúcar e colocar numa água quentinha, os dois vão dissolver. Mas o açúcar da água quentinha, ele vai dissolver mais rápido do que o da água fria, entenderam? Gente, chegamos numa parte que é muito legal. Aqui nós vamos falar da água mineral. Veja bem, nós já fomos ao laboratório várias vezes e lá no nosso laboratório vocês sempre viam que tinha os alunos velhos, os novos vão ver, eu prometo que vão ver, um frasco, né, em cima dos balcões lá, e nesses frascos estava escrito lá assim, água destilada. E a prof sempre diz, não mexa, não mexa, não pode mexer. Dá para tomar, prof? Não pode. Eu sempre digo que não. Por quê? A água destilada é uma substância pura, simples. Olha como é precioso isso. É formado exclusivamente por hidrogênio e oxigênio. Só, pessoal. Não tem outros elementos, não tem flúor, não tem cloro, não tem nada naquela água. É hidrogênio e oxigênio. Por que então eu não deixo tomar, não deixo brincar com aquilo? Porque para conseguir fazer uma água normal se tornar uma água destilada, muita água é jogada fora. É um processo, gente, longo, né? E é um processo caro para a natureza. Porque hoje, para a gente comprar 20 litros de água, eu não vou dizer que é muito caro, não, certo? Mas se eu pensar em 20 litros de água jogados fora, daí sim.
E para 20 litros de água de que a gente compra ou que a gente pega na torneira, eu só consigo fazer 2 litros de água destilada. Então é só 10% que é aproveitado, todo o resto vai fora. E se está no laboratório é porque eles ocupam essa água pura, simples. Só tem moléculas de hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio e oxigênio naquela água. Porque eles ocupam para fazer os experimentos deles, onde não podem ter outros minerais junto, certo? Muito bem, falei sobre isso. Agora vou falar da água sem gás mineral. Gente, olha quanta coisa tem num rótulo de água mineral. Dá uma olhada nisso. Fosfato, sulfato, bicarbonato, fluoreto, nitrato, cloreto, lítio, bário, estrôncio, cálcio, magnésio. Ai, de cansar, né? Então, como é que tem tudo isso daqui? Como é que outras marcas de água mineral têm menos elementos químicos? Ou talvez os mesmos, mas em outras proporções. Aqui é miligramas por litro. Quer dizer que num litro de água, por exemplo, aqui eu tenho 124 miligramas de bicarbonato. Entenderam, gente? Em 1 litro eu tenho 0,3 miligramas de fluoreto. E por que tem essa diferença? Será que é por isso que uma marca é mais cara do que a outra? Acho que não. Olha que legal, vou mostrar um videozinho para vocês de como é que se forma a água mineral, tá? Se eu não perdi o videozinho daqui. Deixa eu ver onde que eu deixei. Vou mostrar para vocês o videozinho da Achei, água mineral. Vamos lá. E aquilo é composto por mais de 3/4 de água. Isso você A já água sabe. está presente em seus 3 estados: gasoso, como no vapor de água, sólido, nas calotas polares e, na sua maior parte, no estado líquido, Muito como bem. nos rios, lagos, lençóis freáticos e principalmente nos mares. A água mineral que você bebe vem direto dos bolsões subterrâneos, como são conhecidos os lençóis freáticos, e vem de lá pura, limpa e cristalina, já com todas as propriedades químicas que vão direto para dentro das embalagens. Mas Entendeu? como essa água chega no subsolo? Bem, é tudo por conta de um ciclo. Tudo começa com a evaporação das águas. O calor do sol faz as águas dos mares, dos rios e até a água que está nas roupas secando no varal evaporar. Assim, a água passa do estado líquido para o gasoso. Esse vapor de água sobe para as camadas mais altas da atmosfera e se acumula em nuvens. Quando as nuvens estão bem carregadas, acontece a precipitação, que pode ser em forma de chuva, neve ou granizo. Assim, a água volta para a terra e se infiltra no solo até chegar nos lençóis freáticos. Até onde quando fica ela chega numa armazenada. camada, É gente, de lá que as não tem fontes mais onde retiram a descer, água que é pura que você impermeável. bebe nas embalagens de água mineral. Água mineral, natural por natureza. Que Assim, bonitinho. a água Peraí, volta deixa eu para chegar no freáticos, onde Aqui, ó. fica armazenada. Fica armazenada embaixo da terra, gente. Já ouviram falar no tal do aquífero Guarani? É um bolsão de água gigante que está aí, ó, na tua casa, embaixo do seu pé. É bem aqui na nossa região. É o maior reservatório de água doce do mundo. Está embaixo do teu pé. Vocês viram que incrível que é isso? E aí a água, então, entra, né? Vai da chuva, penetra pela terra e vai se acumulando ali. Mas vocês reparem quantas camadas essa água passa até chegar nos bolsões. Além de quando ela fica parada aqui, ó, nessa região aqui, desses bolsões, ela fica em contato com essas pedras, com tudo isso. E existem minérios ali. E são esses minérios que vão enriquecendo essa água. Entenderam, gente? Por isso que a água mineral, porque tem esses minérios que vão enriquecendo a água. É muito bonito, é muito legal. E aí a gente precisa comprar uma água mineral. Porque a água que vem na torneira, nossa aqui, ela não é mineral.
ela é do rio, que vai ser tratada para poder chegar na minha casa. Muito bem. Mas podemos tomar, né? Porque está chegando na nossa casa, o certo é que a gente possa tomar. Muito bem. Voltando para cá. Muito bem. Falei que a água mineral, então, é uma mistura, certo? Muito bem. Gente, e quando eu falo... E se eu pegasse água destilada? Que é uma substância pura, simples, preciosa, como eu falei para vocês, expliquei por quê. E se eu colocasse gás naquela água? Pense em uma água com gás. É uma substância ou é uma mistura? Pense nisso. Aquele gás se mistura na água? Então, água com gás não é uma substância pura. É uma mistura. Tá legal? Aquele gás é gás carbônico, tá, gente? Origem da água mineral, acabei de mostrar o videozinho para vocês. É muito legal. Existe água pura, simples na natureza? Não, não existe. Entenderam? Não é. Só se for água destilada e ela é produzida. Agora, super fácil, tipos de mistura. Homogênea e heterogênea. Homogênea é aquela que eu consigo misturar ou dois líquidos, por exemplo, água e óleo. Água e álcool. Eu misturei os dois e eu não sei onde é que está a água, onde é que está o álcool. Foi uma mistura, ficou homogêneo. Uma mistura heterogênea é quando eu coloco as duas coisas e ela faz duas fases, porque elas não se misturam. Heterogêneo, tá? Tá. Próxima etapa. Gente, não é difícil, é muito fácil. Aqui tem algumas experiências que eu adoraria fazer com vocês no laboratório, gente, de verdade. Assim, ó, é muito simples, mas é legal de fazer, né? Realmente, não, eu prefiro deixar para a gente fazer lá, mas é super fácil. É para saber se é mistura ou se é substância simples, tá bom, pessoal? Então, não se preocupem, nós vamos fazer tudo isso no laboratório. Nós vamos lá porque é muito legal. Trabalhar com aquilo é joia, tá? Beleza. Vamos agora para a questão de solubilidade. Existe um elemento na natureza que nós chamamos de solvente universal. O solvente universal, ele é um líquido que vocês conhecem, que ele tem a capacidade de dissolver muitas substâncias. E esse solvente universal é a água. Se eu perguntar, cite um solvente universal, vocês vão me dizer o quê? A água. E a água dissolve tantos líquidos quanto sólidos. O açúcar, um cubo de açúcar, é um sólido. E a água dissolve, não é verdade? Beleza. Gente, aqui vai falar um pouquinho sobre densidade. Densidade é o seguinte. Se eu pegar 1 litro de água, 1 litro, tá? E na outra mão, outra garrafa com 1 litro de óleo, e eu for pesar os dois, tem 1 litro em cada um. A água é mais pesada do que o óleo. Por isso que a água é mais densa. A quantia é a mesma. A embalagem é a mesma. Quando eu falo em densidade, a mesma quantia de água na outra mão de óleo, na outra balança aqui, certo? A água é mais pesada do que o óleo. Entenderam, gente? E é por isso que a água fica na camada de baixo e o óleo na camada de cima. Certo? Vamos fazer uma experiência. Se eu colocar, mel aqui nessa substância, nessa mistura na substância, o que vai acontecer com o mel? Eu não vou gastar todo o meu mel não, tá, gente? Só um pouquinho. Estão vendo isso aqui, pessoal? Olha, misturou, tem uma bolinha querendo sair dali que ficou presa de óleo no mel. Aqui a bolinha ficou presa, ela vai soltar, ela vai para cima. Subiu.
Tá. Aqui eu tenho uma mistura heterogênea trifásica. São 3 fases. Beleza. Qual é o mais denso? O mel. Qual é o menos denso? O óleo. Muito bem. É muito legal isso, né, gente? Muito legal. Vamos lá. Ai, pessoal, chegamos numa fase aqui que é bem complicada, porque é triste. Vocês já viram, certamente no passado aconteceram alguns acidentes com petróleo no mar. E aí, como vocês viram aqui, o petróleo ele é um óleo, né, oleoso, não se mistura com a água e ele é menos denso do que a água. Então, o que acontece? Ele fica por cima. Se ele fica por cima na água e escuro como ele é, 2 coisas muito graves. Primeiro, ele não deixa com que a água entre, faz sombra. E aí todo aquele plâncton, que é zooplâncton e fitoplâncton, são os animais microscópicos. As plantas de fundo do mar, certo? E o fitoplâncton, que são as algas e as bactérias, por exemplo, que fazem fotossíntese. O que acontece? Se não tem luz, não tem fotossíntese, pessoal. E olha o tamanho do desastre. Porque essas manchas de óleo no mar, muitas vezes elas são grossas, né? E o que piora muito mais a passagem do sol, da luz. E essas manchas, elas vão passeando pelo nosso planeta. E vão fazendo estragos enormes. Agora, vocês vejam que judiação isso daqui, ó. Vocês já devem ter aprendido, né, com as profs antes de mim, que as aves, por exemplo, têm as penas impermeáveis. Ou seja, as aves, quando elas se molham, a não ser que elas queiram se lavar, ficar muito encharcadas, né, elas não conseguem molhar todo o corpo delas, porque as penas das aves, elas têm um óleo que não deixa com que a água penetre, porque a ave é feita para voar, a grande maioria delas, né? E aí, por isso que nem água prende no corpo delas. Agora vocês imaginem um óleo. A água não fica, mas o óleo do petróleo sim. E aí essa ave não consegue se mexer porque o óleo endurece. Não consegue voar, se for o caso de uma ave que voa, certo, gente? Não consegue fugir de um predador, vai morrer de fome, é muito triste. E acidentes, e a lei da toxicidade, porque é muito tóxico, né, pessoal? Pensa quando chega numa praia, pessoal. Gente, quantos ovos de animais não acabam morrendo? Ovinhos de tartaruga que botam tudo na praia, né? É muito, muito triste. Quando a professora falou de plâncton, zooplâncton, fitoplâncton, não era o plâncton do Bob Esponja, mas ele também é um animalzinho que vive microscópico, né, que vive na água e precisa da luz solar. Morre. E esses animais todos, e junto com as algas e bactérias, elas servem de alimento para outros animais. Tem uma espécie de tubarão, gente. Ele tem 8 metros de comprimento. E eu não lembrava disso, mas eu gravei o vídeo para o 5º ano hoje, falei bem isso. E esse tubarão, ele come 20 quilos de plâncton por dia. Quer dizer o quê? São animais e bactérias e alguinhas, tchucu-tchuquinhos pequenininhos. Ele só abre a boca, sabe? E aquilo entra. E vai filtrando aquilo e é o organismo dele. É assim que ele funciona. Né? Assim que ele se alimenta. Um tubarão de 8 metros. E aí, quando acontece um acidente desse tamanho aqui, toda essa exuberância da natureza sofre, porque não tem mais plâncton, zooplâncton nem fitoplâncton. E para onde é que vai o tubarão que estava comendo isso daí? Se ele não tem mais o que comer? Entenderam, gente? Como é muito grave. Por isso que hoje em dia existem multas, tudo para as empresas que acabam provocando algum tipo de acidente ambiental. Porque não dá para você calcular quão mal faz, né, gente, para a natureza.
Muito bem. Ah, gente, olha que legal. O nosso sangue. Quando a gente pensa no nosso sangue, vocês já estudaram, quem foi meu aluno viu isso no 5º ano, que o nosso sangue é formado pelo plasma e tem 3 tipos de células. Os leucócitos, que são os glóbulos brancos, os eritrócitos ou as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas. E as plaquetas que vão lá para coagular o sangue, estancar um buraco, por exemplo, se alguém se cortar. Essas células todas não se misturam no plasma. O plasma é transparente. Por que o sangue é vermelho? Quem é meu aluno tem que saber. Por causa das hemácias, que são uma quantia muito grande de células vermelhas no sangue, que transportam o oxigênio. Mas não vem ao caso. Vamos voltar para cá. O que acontece? O sangue é uma substância pura? Não. O sangue é uma mistura heterogênea, porque eu tenho quantidades diferentes, pessoal, de hemácia, de leucócito e de plaquetas, entenderam? Então, a gente consegue ver tudo isso por microscópio, consegue, tá? Quando nós formos no laboratório, me lembre que nós vamos tirar o sangue de um de vocês lá, ou pode ser o meu mesmo, e vamos ver o sangue vivo, é muito legal. Ô, gente, e olha pra cá, quando eu falo em leite, o que vocês acham? O leite é uma substância pura ou é uma mistura? Então, quando a gente olha para o leite, a gente não vê muita coisa, né? É uma substância, uma fase só, então deve ser uma substância pura. Mas daí, quando a gente pega o leitinho e coloca no microscópio, a gente vai ver que no leite tem, claro, cálcio, tem água, no leite tem bolinhas de gordura, que se eu esquentar o leite e depois resfriar, eu vou ver por esse leite que fez o quê? Uma nata. E é a gordura, pessoal. Entenderam? Muito tranquilo. E agora, identificando o número de fases de uma mistura. Isso também é muito legal poder fazer no laboratório, né? Mas nós não estamos na escola, mas nós vamos. Então, vamos fazer esse? Vamos lá. Precisaria de quê? Óleo de cozinha, 2 pregos, água com corante. Por que com corante? É só para vocês visualizarem com outra cor, mas não precisa, tá? E mel. Quem tiver isso em casa, faça porque é legal, tá? Com cuidado, coloque o pote de vidro, a mesma quantia de óleo e mel que a prof já tinha feito, né? Depois adicione água com corante vermelho, tá? Gente, vai acontecer exatamente isso aqui, tá, gente? Só que eu não coloquei o corante, então tá ruinzinho para ver no meio ali. Olhando para isso aqui, certo? O aspecto visual só. Nas perguntas desse conteúdo sempre fala se é aspecto visual ou microscópico, tá? No aspecto visual, olha só. A mistura é homogênea ou heterogênea? Essa é a minha postura, vocês estão vendo aqui que é heterogênea, mas eu quero que vocês saibam o porquê. É heterogênea porque eu estou vendo 3 fases, certo? Qual é o material mais denso? É o mel, que está mais no fundo. E qual é o menos denso? É o óleo, porque está na camada mais superficial. Bem de boa, né? Bem de boa. Tá. Tendo em vista que fase é cada uma das partes que compõem uma mistura, quantas fases tenho aqui? Gente, 3 fases, certo? Mel, mel, água, óleo. De boa. De boa. Muito bem. Próximo procedimento. Cuidadosamente, coloque na mistura obtida anteriormente, um prego. Tá, gente? Eu não tenho prego na minha casa. Então, eu separei para vocês aqui um pouco de amendoim, tá? Vou colocar o amendoinzinho aqui. Ó. Coloquei meio desproporcional. Vou tentar. Vai, bonito. Pra vocês enxergarem. Ó, gente. Vai, bonito. E se eu misturar bem legal com o meu dedinho mesmo, vocês vão perceber uma coisa aqui. Olha só.
Ai, bonito. Ó. Aqui, ó. Misturei. Vou limpar minha mãozinha. Gente. Opa, tem um amendoim estragadinho. Ô, pessoal, olha só. Nossa experiência é muito mais legal que a do positivo. Olha pra cá. O que aconteceu aqui, gente? Onde é que o amendoim foi parar? O amendoim está entre o óleo. Tá dando pra ver? Acho que sim. O amendoim está entre, ó, o mel, água, óleo. E o amendoim está aqui, ó, gente. Logo acima do mel. Então, eu posso dizer que o amendoim tá, olha, na camada mais baixa da água, né? Então, o amendoim, ele é mais denso do que a água, porque ele não flutuou na água como óleo. Entenderam? Agora aqui eu tenho uma mistura com 4 fases, sendo uma sólida e 3 líquidas. Entenderam? Muito legal, né? E vamos fazer uma experiência aqui, ó. Se eu pegar isso daqui e eu colocar grãos de feijão, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Se eu colocar um feijãozinho aqui em cima do óleo, desce bonitinho. Gente, os grãos de feijão também são mais densos do que o óleo, então também desceram. Viu que legal? E se eu colocar agora um pouquinho de café? Solúvel, né? Mas tá valendo. E agora, gente? Ó, dá pra ver? Não, dá pra ver. Dá pra ver? Acho que dá. Ó. Agora, deixa eu fazer assim pra tentar ver. O café está em cima do óleo. Agora eu tenho uma camada do mel, outra dos grãos, que eu não sei qual é mais denso do que o outro, que misturou os dois aqui embaixo, né? E o pote é pequeno. Depois eu tenho a água, depois eu tenho o óleo e por cima eu tenho o pozinho de café. Certo? Ai, que legal! 1, 2, 3, 4, 5 camadas. Eu vou contar os grãos como uma camada só. 5. Aqui tem uma torre de 5 camadas. Nós vamos fazer uma torre de líquidos, gente. É muito legal. Torre de líquidos é muito legal. Vamos lá. E agora? Quantas fases tem? Se eu colocasse só um prego, né? Naquela que tinha 3, agora eu tenho 4 fases. Eu tenho 4 substâncias. Eu consigo ver 4 cores, vamos dizer assim. Certo? São 4 fases. Uma do mel que tinha, outra da água, outra do óleo e a outra do prego. Tá? Então, coloquem ali 4 fases. E se eu misturar tudo aquilo, vai continuar com 4 fases. Muito bem. Vamos lá. Gente, vocês perceberam uma coisa que eu acho que eu não falei? Eu coloquei vários grãos ali. E mesmo pondo vários grãos, eu não falei que cada um é uma fase. Todos os grãos juntos vão para o mesmo lugar. Então, todos os grãos juntos formam uma fase. Beleza. Agora, super de boa, pega a apostila, vamos fazer comigo agora. Porque eu não quero ninguém com tarefa de ciências. Vamos lá. Suco de laranja peneirado. Eu peneirei o suco, gente. Então, ele é homogêneo. Se eu não tivesse peneirado, teria lá uma sementinha, teria um gominho, né? Daí seria heterogêneo. Mas como eu peneirei, uma mistura homogênea. Tá. Uma feijoada. Olha quanta coisa eu vejo. Feijão, pé, orelha, joelho, de tudo mais do porco no meio do caldo. Então, essa feijoada é uma mistura heterogênea. O queijo gorgonzola, que é aquele queijo onde o fungo se desenvolve ali. O verdinho é fungo, é mofo e é bom. Mistura heterogênea, certo? Refrigerante. Já falei para vocês. Por que é uma mistura heterogênea? Porque o gás não se mistura no líquido, tá? Perfume, uma mistura homogênea. Aliança de ouro, como a prof já falou para vocês, também uma mistura homogênea. Esse é o ouro puro, é o ouro caro. Tá legal? Vamos lá. Indique
Nós estamos quase acabando, pessoal. Para cada mistura a seguir, indique o número de fases de componentes. Quantas fases, letra A? 2 fases. Quantos componentes? 2 componentes, água e areia. E aqui, gente, quantas fases nós temos aqui? 3 fases. Uma da areia, outra da água, outra do óleo. Quantos componentes? 3 também. E agora? Cubo de gelo, solução aquosa de sal de cozinha, quer dizer, água com sal. E embaixo, o sal excedente. Porque existe um limite. Quando eu coloco sal na água e misturo, se eu colocar mais sal, depois mais sal, chega um ponto que a água não consegue mais solubilizar tudo aquilo. Por isso que se você fizer Nescau, com muito Nescau dentro, por mais que você mexa, sempre vai sobrar uma camadinha de Nescau embaixo. Porque chegou a um ponto que o leite não consegue mais dissolver o Nescau que você colocou. Tá jogando o Nescau fora. Voltou para cá. 3 fases. Porque apesar de ser a mesma substância, a fase, o estado é diferente. Então, eu tenho cubo de gelo, água e sal de cozinha, que é misturadinho ali, mistura homogênea. E a terceira eu tenho sal de cozinha em excesso. Então, eu tenho 3 fases e quantos componentes? 2. A água do gelo e a água líquida e o sal que está em excesso e o sal líquido que está dissolvido na água. Muito bem. Gente, olha quando a gente fala em solo. Lembra quando eu mostrei para vocês o videozinho da água, por exemplo? Quantas camadas tem o solo? Então, o solo é uma substância pura ou é uma mistura? O solo é uma mistura. Muito bem. Quantas fases eu tenho neste solo aqui? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Nesse solo não, tá? Nesse pote. 5. 5 fases. Muito bem. De acordo com a resposta anterior, como nós temos mais do que uma fase, por ser só 2, é mistura heterogênea, tá? Legal. Gente, agora, de acordo com a aparência, classifique as misturas aqui, as imagens, como homogênea ou heterogênea. Sal e açúcar juntinho é o quê? Gente, dá para ver aqui uma diferença. E se vocês pegarem na mão, vocês vão perceber a diferença física do sal e do açúcar, certo? Eu posso misturar 2 sólidos? Posso. E se eu misturar o sal e açúcar, eu consigo saber o que é sal e o que é açúcar. Então, é heterogênea, tá? Água pura. Já está falando que é pura, então é uma mistura homogênea. Muito bem. Agora, água, açúcar dissolvido e cubos de gelo. E agora? Agora vocês sabem. Por que é uma mistura heterogênea, pessoal? Porque eu tenho 2 fases de água. Eu tenho a água dissolvida com o açúcar e eu tenho a água em forma sólida. Certo? Muito bem. Qual das imagens corresponde a uma mistura? Explique a resposta. Corresponde a uma mistura às imagens 1 e 3, porque apresenta mais do que uma fase, certo? Mais do que uma substância também. Beleza. Quantos componentes há em cada imagem? No primeiro, 2, que é sal e açúcar, vão completando. No segundo, 1 componente só, porque é só água. No terceiro, são 2 componentes que eu tenho. Água, certo? E eu tenho açúcar. Gelo é feito do mesmo material que água pura, é H2O, tá? Beleza. Quantas fases há em cada imagem? Sal e açúcar, 2 fases. Água pura, 1 fase. Água, açúcar dissolvido e cubo de gelo, 2 fases. A não ser que tenha açúcar no fundinho aqui, ó. Se tiver açúcar aqui no fundinho, em excesso, aí são 3 fases. E muito bem, açúcar aqui, 2 fases não tinha dissolvido. Muito bem. Letra D, já vi. Cubo de gelo em água pura podem constituir uma mistura? O que vocês vão me dizer? Por que é que não, gente?
Cubo de gelo em água pura forma um único componente. São duas fases, mas é um único componente, é só o H2O. Entenderam? Pois eles correspondem a só a água em estados diferentes. Tá bom. Aqui vai falar para vocês do soro caseiro, né? Que é uma mistura de quê? Água, uma medida de sal e 2 medidas de açúcar. Essa é a receita do soro caseiro. Aí vai pedir, é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura homogênea. Pode marcar a letra A lá, o número 5, letra A. Por que é homogênea? Porque eu não vejo as fases. Dissolvo tudo no copo de água. E faz muito, muito bem, tá, pessoal, o soro caseiro. Quantos componentes tem em sua composição e quais são eles? 3 componentes, água, sal e açúcar. Muito bem. Quantas fases tem? Faz em casa para ver. Uma fase só. Porque tudo se mistura. Então, a mistura homogênea. Podemos afirmar que corresponde a uma solução. Isso a prof. acabou não falando antes, mas isso é muito importante. Gente, toda mistura homogênea é chamada de solução. Tá bom? Vamos lá. Número 6. O ar puro é uma mistura homogênea constituída por gases nitrogênio e oxigênio, entre outros? Sim, é uma mistura homogênea, certo? Por sinal, tem muito mais nitrogênio, quase 80% de nitrogênio e quase 20% de oxigênio, tá, pessoal? A água mineral é uma substância ou é uma mistura? A água mineral, gente, é uma mistura, porque eu estou tendo os minérios junto no H2O. E a última, gente, toda mistura homogênea é uma solução. Verdade. Acabamos. Isso aqui é para a semana que vem, mas é um assunto muito legal. Muito legal. Isso aqui nós vamos ver no laboratório. Vamos fazer lá no laboratório, vocês vão adorar. Tá bom, gente? Acabamos a nossa aula. 1 hora. Mas tá bom. Amo vocês, tá? Beijos.